Olá, eu me chamo Beatriz Vieira, sou terapeuta integrativa e hoje vim conversar com vocês sobre o que pode estar sustentando algum desconforto físico ou alguma doença que pode ter aparecido em você ou em alguém que você ama nesse momento. Dentro de todas as explicações para as doenças, esse vídeo vai focar na explicação em que a gente fala sobre ganhos secundários, ou seja, com o que a doença traz de bom pra gente. E tem isso, doença traz algo de bom? Sim, a doença ela traz algo de bom pra gente. Muitas vezes é esse algo de bom que sustenta a doença. Eu vou começar dando um exemplo meu, um exemplo real do que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma criança e uma adolescente que se cobrava demais. Inclusive, o início da minha fase adulta também foi assim. Se cobrava demais, então eu tinha que ser a melhor em tudo que eu fazia. Se eu estudava, eu não estudava como uma pessoa normal. Eu estudava como uma pessoa obcecada pelos estudos, então eu estudava demais. No trabalho, a mesma coisa. Eu trabalhava demais. Eu não tinha tempo de descanso, nem tempo de relaxar. Mas é claro que eu queria ter, mas eu não me permitia ter esses momentos. E eu tinha, desde muito nova, uma cólica menstrual insuportável. Daquele nível que muitas meninas têm de desmaiar, de vomitar, de ter que ir para o hospital. Era assim a minha cólica menstrual. E eu sempre tinha isso, só que eu já era conectada com questões de energia, de espiritualidade. E eu tentava ir por essa vertente, né? Tentava trabalhar por essa vertente mais espiritual. Mas mesmo assim, não conseguia me livrar dessa cólica 100%. Hoje eu já sei o que sustentava essa cólica e eu sei o que eu pude fazer para me livrar dela. A cólica ela me trazia um ganho secundário, que era eu conseguia descansar sem culpa. Como assim? Quando eu estava com dor desesperada, eu me permitia descansar, eu me permitia dormir à tarde, eu me permitia assistir um episódio na Netflix tranquilamente sem me sentir culpada. Afinal de contas, eu estava ali morrendo de dor, né? Então, aquele momentinho no mês, aqueles 2 dias no mês, era o meu momento de relaxar, de respirar, de dormir até mais tarde, mesmo que eu tivesse que estar morrendo de dor para ter aquilo ali. A partir do momento em que eu comecei a inserir na minha rotina tempo para mim, comecei a trabalhar a autocrítica, a questão da necessidade de perfeição, comecei a trabalhar essas questões dentro de mim, a cólica foi embora naturalmente. Uma cólica que eu tinha que usar medicamentos fortíssimos, que eu tinha que usar hormônios, enfim, foi embora naturalmente. Então, a cólica ela me trazia um ganho secundário. Se eu nunca tivesse descoberto isso, provavelmente eu teria cólica forte até hoje, porque eu precisava do tempo de descanso. E eu atendo muitas consulentes assim. Por exemplo, Bia, eu queria muito que alguém dirigisse pra mim. Eu não gosto de estar no trânsito dirigindo, eu fico tensa, eu fico nervosa. E recentemente começaram a bater no meu carro. Então toda vez que eu saio, alguém bate no meu carro. E aí o meu marido tá me levando pro trabalho todos os dias. Então tudo que eu preciso, o meu marido me leva. Mas tá uma situação terrível. Então assim, eu tive muito prejuízo financeiro, meu carro quebrou. E continua acontecendo. Por quê? Qual é o ganho secundário? O ganho secundário é ter alguém que dirija pra mim. A partir do momento em que você se dá conta desse ganho secundário, você quebra o padrão daquela questão que está se apresentando, seja uma enxaqueca, uma dor de barriga. Isso pode estar acontecendo com seu filho, por exemplo. Meu filho só vive doente, só vive com asma, só vive com alguma questão. Existe algum ganho secundário, como por exemplo, você e o seu marido ficam mais unidos quando ele está doente, vocês se comunicam mais, ele ganha mais carinho, ele ganha mais atenção, porque isso pode ser um ganho secundário que esteja sustentando as questões dele. Da mesma forma, por exemplo, que uma mãe que acabou de ter o filho saindo de casa, casando, pode estar tendo alguma doença que tem como ganho secundário a atenção do filho, o cuidado. Então, aquela doença, ela dificilmente vai desaparecer naturalmente, ou quando ela desaparecer, ela vai ser substituída por uma outra doença.
porque naquele momento a pessoa precisa da doença para obter o que ela quer. E é importante trazer para vocês que isso é algo inconsciente. Então a pessoa não fala, vou ficar doente porque vou receber atenção, nesse caso que eu dei do exemplo. Não é assim, é algo inconsciente. O corpo tende a trazer pra gente o que a gente deseja. Então, eu desejava descanso sem culpa. Porque eu não era uma pessoa que ia falar, vou tirar esse final de semana para dormir, para descansar, para tomar sol e ir pra praia. Nunca ia fazer isso. Então o meu corpo precisava apresentar uma desculpa para que eu pudesse acessar aquilo ali. Então, se você tem alguma questão nesse momento que te incomoda profundamente, você ainda não conseguiu descobrir o porquê, comece a pensar no que é que você ganha de bom toda vez que você tem essa questão. Pode ser que você encontre a resposta aí. Muitas vezes nos atendimentos a gente faz essa viagem interna para entender o que é que está sustentando aquela questão ali. E a partir do momento em que a gente descobre, a gente começa a trabalhar, a liberar aquelas questões e a processar essa informação dentro de você, principalmente de uma forma energética, de forma a ou liberar ou a integrar algo novo. Bom, eu espero ter ajudado com essas informações. Se você sentiu afinidade ou ressoar com essa forma de entender o corpo e a vida, se inscreva aqui no canal. Tem sempre vídeos novos, tem sempre muito conteúdo. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais ou agendar um atendimento, tem um link aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!